Vamos então para a nossa palavra. Semana passada eu falei sobre o primeiro propósito que Deus ele nos criou. Quantos se lembram? Propósito da adoração. Deus nos fez para adorarmos a Ele. Nós adoramos ao Senhor a partir do momento que nós então, até a pastora estava ali, né? Eu estava olhando para ela e ela disse assim para mim: adora o Senhor. E eu disse assim: quando eu olho para minha esposa, eu estou adorando ao Senhor. Ué, é verdade ou não é? À medida que nós fazemos o que tem que ser feito, nós adoramos ao Senhor. Então veja bem, o propósito nosso, o primeiro propósito que Deus nos fez foi para adorar. E nós adoramos Ele como? Com tudo que nós podemos fazer de bom. Você adora o Senhor vindo aqui na casa do Senhor, você adora o Senhor trabalhando. Quando você então olha, você está adorando ao Senhor porque Ele fez você para enxergar. Quando você anda, você adora o Senhor porque Ele te fez você então para andar. Quando você se alimenta e se alimenta bem, você adora o Senhor porque Ele te fez você para se alimentar. Quando você se relaciona com pessoas, você então está agradando ao Senhor e adorando ao Senhor porque Ele te fez você para estar no meio de pessoas. Nós não somos pessoas, né? Nós não somos então solitários nessa vida. Nós fomos feitos para habitar entre pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto, que está então em Efésios capítulo 2, versículo de número 19, que é ser parte da família de Deus. Leia comigo na sua Bíblia ou acompanhe comigo então pelo multimídia. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vou repetir. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Quero ler também Efésios 1:5, que diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. E 1 Pedro capítulo 2:17, parte B, amem os seus irmãos, ou amem os irmãos. E eu quero fazer uma pergunta agora para você. O que significa a igreja para você? Pergunta para o irmão que está do teu lado, o que significa a igreja para você? Você que está nos assistindo pela live, o que significa a igreja para você? A igreja, irmãos, ela vai muito mais longe do que aquilo que a maioria das pessoas estão acostumados a viver. A igreja, ela é muito maior do que essas paredes, do que essa estrutura física. A igreja é algo então que Deus formou, Deus então constituiu para essa terra, para nós sermos pessoas diferenciadas. Nós nascemos para fazer parte da família de Deus. A única instituição que vai permanecer, ou as duas únicas instituições que vai permanecer até o fim. A primeira se chama família, foi aquela criada por Deus, que isso nunca ninguém vai quebrar e vai tirar. Você pode perceber que nós estamos batendo em cima dessa questão para o quê? Para arrancar, para quebrar todo tipo de mal sobre essa existência. E o segundo é a igreja. A igreja é a outra instituição que jamais eles vão conseguir destruir. Porque a Bíblia nos ensina que as portas do inferno não prevaleceria sobre a igreja do Senhor. E não prevalece. Eles podem tentar, eles podem acusar, eles podem fazer o que for, mas não prevalece. O que vai prevalecer é isso. Irmãos, veja bem aqui. Nós só aprendemos, preste atenção aqui, não deixe nada roubar a sua atenção, tá? Aqui é algo que nós aprendemos, aqui é algo que nós recebemos em Deus, nós absorvemos então de Deus aquilo que Ele tem falado para nós vivermos uma vida diferenciada. E aí eu te pergunto, o que é a igreja para você? A igreja é um lugar só para você vir receber? Ou a igreja também é um lugar para você também entregar? Nós temos um slogan no começo do nosso ministério,
Nós já falamos sobre isso, que é entre para adorar e sai para servir. Você sabe que durante esse tempo eu tenho percebido que muitas pessoas têm desistido de servir? Muitas pessoas têm desistido de servir. Eu vejo muitas pessoas que querem adorar, mas eu percebo que são poucas as pessoas hoje que querem servir. E nós servimos como? Com os nossos dons, com as nossas práticas, com aquilo que então Deus colocou de melhor para cada um de nós. Amém? Olha essa frase de Philip Yancey: a graça é gratuita para a pessoa que não merece. Eu sou uma delas. Deus, ele estabeleceu a graça. E a graça, então, ela é gratuita. E a graça, ela foi feita para aqueles que desejam, querem entregar a sua vida para o Senhor. E aí nós temos direitos, temos então legados daquilo que o Senhor entregou para as nossas vidas. Irmãos, é muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom estar na igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria. Veja para você. Faça uma análise com você e faça uma análise com as pessoas que você conhece. A cada dia que passa, nós temos percebido que pessoas têm menos desejo de estar em uma igreja. Hoje, quando nós olhamos para o Canadá, os grandes templos do Canadá fecharam, viraram tudo então lugares, então museus e coisas mais. Os Estados Unidos, que era uma potência, os Estados Unidos que era então o lugar do avivamento, você percebe então igrejas fechando, igrejas parando. Tudo isso por quê? Porque a profecia do fim está se cumprindo. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos estar firmados. O Brasil está vivendo um grande momento. O avivamento, então, ele veio e pousou, então, sobre o Brasil. Ele chegou sobre o Brasil. E eu creio que nós estamos vivendo um avivamento. Para estar aqui de manhã, num culto de manhã, numa cidade de 38 mil habitantes, com todas essas pessoas aqui, chovendo lá fora, com outra reunião à noite, isso é avivamento. Isso é avivamento. Quando eu olho para essa situação, eu percebo que nós precisamos intensificar mais isso e precisamos então ensinar a igreja mais isso. Ensinar a igreja a ser igreja de verdade. Irmãos, eu estou muito feliz porque hoje você vai sair daqui com uma revelação clara do que é a igreja de verdade. E eu percebo e eu sinto no meu coração que nós estamos mais certo do que nunca, que nós estamos caminhando no caminho, na direção que Deus estabeleceu para cada um de nós. Eu creio, irmãos, é difícil, o inimigo vem tentando colocar, vem, mas nós vamos permanecer e prevalecer no nome do Senhor Jesus, amém ou não amém? Então o segundo propósito de Deus para a minha vida é o quê? É o quê? O segundo propósito da vida, do projeto de Deus para a minha vida é fazer parte da sua família. Deus te chamou para essa família. Existem várias famílias. Amém ou não amém? Existe a família das Assembleias de Deus, existe a família então da congregação, existe a família da quadrangular, existe a família então de todas as outras igrejas, da batista, da presbiteriana, de outras mais. Amém ou não amém? Mas Deus te chamou você para fazer parte dessa família. Essa família que se chama manancial. Amém ou não amém? Só que hoje, o que nós estamos percebendo? Que as pessoas, elas perderam essa esfera, esse carinho. Uma família, quando você pertence a essa família, você então tem direitos e tem deveres. Você então vai passar por momentos bons e momentos não bons. Quantos aqui moram em uma ou têm uma família? Digam amém. A sua família é totalmente certinha? Se fosse, levanta a mão que eu quero lá conhecer sua casa para aprender. Na sua família tem problemas? Sim ou não?
Você conhece alguma família perfeita? E não vai ter, não vai achar. As famílias perfeitas não existem. Nós estamos em construção, nós estamos caminhando um caminho, nós estamos avançando numa direção, amém ou não amém? E a família da fé é a mesma coisa. O que eu quero chamar a sua atenção é para você fazer parte mesmo de verdade dessa família da fé. Essa família é a família da fé que Deus colocou para cada um de nós, amém ou não amém? 1 João capítulo 4, versículo 21. Quem ama a Deus, ama também o seu? Olha para o seu irmão que está do teu lado e diga assim: você precisa me amar. Dá uma risadinha para ele aí. Nós precisamos nos amar. E como diz o pastor Mauro, amar não é concordar com tudo. É questionar, tem hora. É confrontar, tem hora. Cadê os pais aqui que já confrontaram os seus filhos aí? Você já não confrontou seus filhos? Você já não olhou para o seu filho e falou assim: você não pode fazer isso? Você já olhou para o seu marido, para a sua esposa e falou assim: você não pode fazer isso? Mas isso não mostra que você não ama. Aí que mostra que você ama. Sim ou não? Conforme nós somos confrontados, é porque o amor de Deus está querendo trabalhar a nossa vida e nos fazer melhor. E por isso que nós não podemos perder essa oportunidade. Então, quem ama, né? Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Você ama a Deus? Então ama seu irmão. Ame o seu irmão, ame essa pessoa que está aí do teu lado. Amém? Olha essa frase que linda, e nós vamos começar a falar muito essa frase agora, daqui para frente. A igreja, vamos lá no 3, 1, 2, 3. A igreja não é um lugar apenas para se frequentar, a igreja é uma família para pertencer. E quando nós pertencemos à família, irmãos, as coisas mudam. Quando nós pertencemos a uma família, nós não saímos dela. Sabe qual que é a maior dificuldade que tem hoje dos pastores? É a transição de pessoas de dentro da igreja. Você ama as pessoas, você ajuda as pessoas, você cuida das pessoas, você faz tudo o que você pode, você passa a noite sem dormir. Você sai tarde da noite para poder ajudar. Você faz funeral, porque ou coisa chata e terrível é fazer funeral. E você faz funeral porque a hora que você faz um funeral, você chora junto com a família. Você passa todos aqueles momentos junto com a família. E aí, de repente, cadê a pessoa? Saiu. Mas saiu para onde? Um desviou, outro foi para outra família. Mas como? Eu não estou nem sabendo. Se eu sou pai, o filho sai de casa, nem me fala que está saindo. Quantos estão entendendo? Não é esse o formato de igreja que Deus tem para nós, irmãos. A igreja que Deus tem para nós é que nós pegamos uns aos outros, demos as mãos uns aos outros e vamos até o fim no nome de Jesus, irmãos. Problemas nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, situações contrárias nós vamos ter cara feia, nós vamos ter pessoas que falham, nós vamos ter pessoas que criticam, nós vamos ter pessoas de todas as maneiras, mas nós vamos continuar. E conforme nós caminhamos o caminho, continuamos, Deus vai fazer a obra sobre as nossas vidas. Nós não vamos ser todos os dias felizes dentro da igreja. Vai ter dia que vai dar um nó na nossa garganta, mas nós vamos permanecer. Não vai ter dia que nós vamos falar assim: poxa, vai dar vontade de sair correndo, não gosto mais daquele irmão, não gosto mais daquela irmã, mas nós vamos estar ali. Hoje nós já temos pessoas, infelizmente, eu vou falar sobre isso, infelizmente que nós já temos pessoas que acabam optando por ir em alguma base apenas porque não gostam de algum irmão que está aqui na sede. Ou talvez não cruzam mais o culto junto com esse irmão. Aí eu te pergunto, como é que vai para o céu assim? Que lá no céu vai estar tudo junto. Quem ama a Deus, ama também o próximo. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você ama a Deus? Então você precisa amar o próximo. Vamos entender o que significa a comunhão. A comunhão significa amar a família de Deus. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se eu demorar,
esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Amar a família de Deus. Você precisa ter comunhão com os irmãos da igreja. Amados, você não pode estar apenas aqui, chegar aqui no culto. E eu sonho, esse projeto da igreja da cidade, olhe, preste atenção no que eu vou te falar para você. Esse projeto da igreja da cidade é um projeto que nasceu lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E então veio para o Brasil há 18, 19 anos atrás. E algumas igrejas têm adotado esse princípio, que é a igreja da cidade. E eles compram e adquirem uma grande área. E uma grande área, assim, mais ou menos, só para você ter noção, o pastor Arão ele acabou de adquirir agora uma área de 6 mil metros quadrados para construir a igreja. Eu conheci essa área, foi terça-feira lá. 6 mil metros para fazer um centro de convivência. A igreja precisa ir mais longe do que só aqui. Tem gente que vem, participa do culto, recebe a palavra, adora o Deus vivo, amém. Mas não se relaciona com o próximo. A hora que acaba, ele já está lá fora, já dando tchau, já se despedindo e montando no carro. Não faça isso mais. Gaste pelo menos 5, 10 minutinhos. Eu já chamei já os meninos aqui, já que me ajuda, já a Branca, a Tayla, falei com o Rafa também. Nós vamos tirar essas mesas aqui do fundo aqui, e nós vamos colocar algumas mesinhas ali, vou colocar alguns livros ali, vou colocar uma TV, vou colocar um sonzinho ali para o pessoal vir, para estar batendo um papo, para conversar antes do culto, depois do culto. Vai ter um espaço aqui para umas 30 pessoas aqui, para sentar, para bater um papo, para conversar um pouquinho antes e depois, para se relacionar. Nós não temos um espaço externo, então nós precisamos adaptar a nossa igreja e fazer um espaço interno de convivência. E eu me lembro que o Ministério Manancial, ele cresceu nisso. Nós fazemos, cada domingo, nós fazemos almoço na casa de uma pessoa, que é a proposta hoje das nossas bases. As bases hoje, a proposta é essa. Nós então pegamos então a igreja, que era maior, fracionamos então em 6, né, que são 6 bases, e agora 6 bases, eles estão se reunindo, e ali eles fazem então churrasco, eles fazem então um momento, com pequenos, né, grupos, para poder nós então juntarmos um dia, isso tudo em nome de Jesus. Mas nós crescemos dessa forma. Hoje nós íamos almoçar na casa de um. No outro domingo nós íamos almoçar na casa do outro. No outro domingo nós íamos na casa do outro. Ia todo mundo, irmãos. Um grupo aí de 10, 15 famílias, ia todo mundo. Maurão passou por isso, né? Já foi assim quase que no fim, né, Mauro? Quando vocês chegaram, ainda viveu um pouquinho aí disso aí, né? Era muito gostoso isso daí. Era muito gostoso. E as coisas cresciam, nós nos relacionávamos. Porque preste atenção. Existe uma amizade melhor do que do irmão da igreja? Existe uma amizade melhor do que das pessoas da igreja? Não existe. Você pega, por exemplo, a sua família e vai na casa de uma pessoa em uma festa então mundana. Qual que é a probabilidade de alguém mexer com a sua família? Ou de alguém então cobiçar alguma coisa? Ou alguém fazer então alguma coisa? Ou talvez alguém insinuar alguma bebida ou alguma outra coisa para um dos nossos filhos? Isso é muito grande. Quando nós nos reunimos com a família da fé, quando nós nos reunimos então com a igreja, quando nós nos reunimos então com o povo de Deus, irmãos, as coisas ficam mais fáceis. Eu me lembro que nós saímos, quando nós estávamos no templo na frente do Japão, nós saímos e íamos para a Neguinha, e praticamente nós fechava a Neguinha ali, porque era tudo assim, de fora a fora, assim, ó. Os jovens, um monte de gente lá, porque né, coxinha era baratinho, nós comíamos um monte lá. Eu vi que essa semana lá no Capuruço, lá o Marcelão fez panqueca. Eu vi então que teve lá no Jordão, lá teve então lá um jantar. Eu vi que domingo, sexta-feira passada, teve na Vila Roca, então, teve também lá uma festinha das crianças, que foi muito bom, e eles sempre fazem também lá. Lá no São Bento já teve, ou, enfim, a cada momento então que nós passamos, nós estamos realizando. Ontem, nós tivemos muita gente lá na festa das crianças lá, que foi organizado pelas nossas professoras, pela Karina e pelas outras professoras, e foi lindo. Lotou de gente, irmãos. E eu vi assim um grupinho de pessoas conversando com um. Eu via um grupinho de pessoas conversando com o outro, com o outro, com o outro. Por que isso? Convivência. Relacionamento. Olha para o seu irmão e diga assim: nós precisamos nos relacionar melhor. E infelizmente, irmãos, o grande problema, sabe o que é? É que as pessoas nos machucam. As pessoas nos fazem algo para nós. E muitas vezes nós queremos deixar de nos relacionar com elas. Nós perdemos esse desejo. Nós passamos a duvidar um pouco daquela amizade. Mas quem ama
Lança fora todo medo, deixa tudo isso para trás. Acredite, irmãos. Se lance, confie na vida das pessoas. As pessoas podem mudar, de repente alguém te traiu, mas ela pode então hoje ter sido mudada. Talvez ontem então essa pessoa era de uma forma, era então corrupta, era uma pessoa então diferente, mas hoje então ela é uma pessoa, sabe, completamente mudada pela palavra do Senhor. Dê-se o direito, dá o direito, dá então a oportunidade de ser então diferente, e você vai ver como Deus vai mudar as coisas na sua vida, amém? 5 pilares fundamentais para a comunhão dos santos e para a unidade de uma igreja. Vamos lá, primeiro pilar, confiança. Diga comigo, confiança. Você precisa confiar. Primeiro, se você não confiar em nós, eu e a pastora, nosso corpo de pastores que aqui estão junto conosco, se vocês não confiarem em nós, é melhor você procurar outro lugar para ir. Se você não confia em nós, não faz sentido você estar aqui dentro. Os pastores são pais espirituais. E se você não confiar com aquilo que está sendo liberado daqui do altar para a sua vida, você vai viver um momento frustrado, você vai viver então um tempo completamente destruído sobre a sua vida. Então você precisa confiar em nós. Nós estamos aqui para te ajudar. Deus nos colocou aqui como anjos desse lugar para abençoar a sua vida. E isso tem se perdido com o passar do tempo. Que as pessoas perderam o respeito pelas autoridades na casa do Senhor. Nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. Amém ou não amém? Nós precisamos trazer isso de volta em nome de Jesus. Segundo, fidelidade. O meu aqui está mudado aqui. Eu bati aqui um negócio aqui e cresceu mais. Olha aí, agora acertei. Primeiro, confiança. Segundo, fidelidade. Você precisa ser fiel a essa casa. Você precisa ser fiel à sua liderança. Pastor, como eu vou ser fiel à sua liderança? Defendendo. Sabe por quê? As conversas proliferam porque chega num ouvido que leva também a palavra também para outros para frente e vai multiplicando as conversas. A igreja precisa ser uma igreja que confia e uma igreja então que tem uma fidelidade para com todas as pessoas. Veja bem, alguém chegou, vou usar o exemplo dessas duas jovens que têm bastante amizade, Rayane e Bruninha. Alguém chega então e fala mal da Rayane para a Bruna. Se a Bruna tem fidelidade com a Rayane, ou se for vice-versa, o que vai acontecer? Essa conversa vai acabar. Ou vai se resolver. Porque quando tem fidelidade, acaba a conversa. Agora, se a Bruna já não quiser mais aquela amizade, aí o que ela vai fazer? Ela vai lançar essa palavra mais para frente. Aí a coisa só vai avançando. Aí a outra vai falando. Aí a outra vai falando. Faltou o quê lá atrás? Fidelidade. A fidelidade destrói uma família. A fidelidade afunda uma empresa. Né? E a infidelidade. E a infidelidade, então, destrói uma igreja. Nós precisamos ser fiéis àquilo que nós estamos. Existem algumas igrejas que me chamam muito a atenção. E quando você olha, então, as pessoas falando e se dirigindo àquela igreja, as pessoas defendem de um idente. Defendem, então, aquela instituição. Por quê? Elas consideram que aquilo é uma casa. É a família dela. É o lugar dela pertencer. Ela não entra no meio e não cria a situação. Ela faz, então, o melhor. Quantos tem pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você gosta que falem mal do seu pai ou da sua mãe? Sim ou não? Quantos tem filhos aqui? Se alguém falar mal do seu filho, você gosta? Principalmente se você perceber se é mentira ou uma calúnia. O que você faz? Você levanta a crista que nem aqueles galos de briga e vai para frente. É assim ou não é assim, gente? É assim ou não é assim? Por que não é assim com os irmãos da fé?
Por que muitas vezes ainda a igreja tem dado ouvido para aquele tipo de palavra, aquelas fofocas demoníacas que chega, que um fala para o outro assim, ó, eu vou falar do fulano, mas ó, eu estou falando do fulano que é só para orar pelo fulano, viu? Só para orar, irmão. Conversa fiada. É fofoca mesmo. Coloca a mão nos seus ouvidos assim. Eu quero te dizer que toda palavra maldita que chegar nos seus ouvidos vai ser cancelada e exterminada, porque a partir de você não vai sair nenhuma palavra de mal para a vida de nenhuma pessoa da fé e de outras mais em nome de Jesus. Amém? Você pode ouvir. Ouvir você não vai conseguir impedir, mas falar você pode impedir de falar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Fidelidade. Terceiro, comprometimento. Ser comprometido. Comprometido com essa obra. Comprometido com os princípios. Comprometido então com o corpo. Comprometido então com o projeto. Quarto, honra. A honra precede a conquista. E a desonra precede o fracasso. Toda vez que você honrar, você vai conquistar. Toda vez que você desonrar, você vai então perder. Isso é fato. Seja em qualquer ambiente que você estiver. E aqui também. Não desonre as pessoas que estão do seu lado. Deixa eu te falar uma coisa. Esse irmão que está do teu lado um dia pode ser pastor. E ele pode então um dia liberar uma palavra sobre a sua vida. Ou você pode estar debaixo do cajado dele. Respeite ele, honre ele. Pode ser uma criança hoje, mas ele pode crescer e pode avançar e pode então mudar a situação. Vamos honrar todas as pessoas. Vamos honrar todos, sejam A, B ou C. Vamos honrar. A honra. Quinto, respeito. Nós temos que ter respeito uns pelos outros. Nós não podemos ser pessoas que falta o respeito. Nós temos que ter respeito. O respeito nos ajuda, então, a conquistar e nos ajuda a criar o ambiente. Tudo que eu estou falando aqui é de uma família também. Quando nós olhamos para o âmbito da família, nós vemos. E quando nós olhamos para o âmbito da igreja, nós também vemos. Que se faltar o respeito na família, acabou tudo. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, 5 níveis crescentes de comunhão na família da fé. Para nós encerrarmos então essa mensagem. Vamos lá, 5 níveis. Primeiro nível, membresia. Escolher a quem pertencer. Efésios 2,19 diz assim, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Então, primeiro passo, membresia. Escolher a quem pertencer. Preste atenção. Primeiro passo, escolha ser membro desta casa, mas ser membro de verdade. Estar de verdade aqui dentro. Não passar apenas um momento. A igreja não é o lugar para se estar, ou para apenas participar, mas é uma família para pertencer. Decida-se ser membro dessa casa. E o que é ser membro, irmãos? É falar assim, ó, eu estou aqui e acabou. Aconteça o que aconteceu, eu estou aqui. Hoje nós temos, irmãos, e nós estamos avançando. Nós estamos entrando então nos bairros. As bases têm crescido. Deus tem abençoado então a vida então da igreja nessa cidade. Somos uma igreja que as pessoas olham para nós e já têm um respeito já por nós e ainda somos novinhos ainda, 9 anos de ministério apenas, e nós vamos caminhar, nós vamos avançar, e a hora que nós então conquistarmos todo o território, irmãos, vai ser muita gente, nós vamos nos reunir, nós vamos precisar de lugares estratégicos para nós nos reunirmos, de tanta gente, que vai ter que então se reunir, porque é isso que Deus ele quer fazer conosco, criar uma grande família. Nós precisamos estar isso, mas para isso nós precisamos nos membrar, fazer parte, membrar, escolher a quem pertencer. Algumas pessoas, infelizmente, escolheram pertencer a outros lugares, algumas outras religiões e algumas outras até igrejas. Mas se você decide estar aqui, permaneça firmado aqui. Não mude o seu pensamento. Não fique aqui ou lá. Hoje,
e nós ouvimos isso na conferência que nós fomos em São Paulo, há um perigo muito grande chamado internet. Eu estou falando algo para você aqui. É uma verdade. Só que existem milhares e milhares e milhares de pastores que a hora que você clica na internet, e eles vão estar te dando paralelos a isso, ou talvez totalmente aversos a isso. Que é a forma que eles entendem ser certo. Quantos estão me entendendo? Até quem você ouve na internet, você tem que tomar cuidado. Porque senão ele pode desviar a tua crença. Eu me converti numa igreja que a mulher podia cortar cabelo, podia usar calça comprida, podia, é como nós somos aqui. Amém ou não amém? E eu trabalhava em uma turma, cortando cana. Quando eu me converti, eu trabalhava em uma turma cortando cana. E aí o que aconteceu? Na turma tem de todas as denominações. Algumas pessoas de denominações mais fechadas, vou falar assim para você entender, para não falar de nenhuma igreja, mais fechada. Eles nunca tinham me convidado para ir na igreja. Nunca me convidaram para ir na igreja. Mas quando souberam que eu estava indo nessa igreja, eles falaram assim, lá é melhor você não ir. Olha que mentalidade. Irmãos, tem gente, você está aqui, e tem gente que vai te convidar você para fazer uma visita ali, para ir acolá, e isso pode atrapalhar a sua forma de pensar. Não que lá seja errado, mas é que nós estamos em uma verdade, e talvez lá ele está falando de outro ponto, de outra colocação teológica, ou formação de outra maneira que ele entende ser certo, e isso pode te desviar o seu pensamento, pode desviar então a sua maneira de pensar e de ver. Cuidado com quem você vê, escolha ser membro. E quando você escolhe ser membro, começa a ouvir, começa a aprender, começa a viver aquilo que você está, ou aquilo que você então, que está sendo ministrado e liberado sobre a sua vida, para que você possa avançar e progredir na vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo a mensagem? Você está entendendo mesmo? Pergunta para o irmão que está falando, você está entendendo? Você sabia que tem hora que a gente fala assim, parece que o povo não está entendendo? É normal, acho, né? Acho que é normal. Será que é normal? Quando você não entender, pelo menos você faz de conta assim, você fica assim, ó. Aí eu vou olhar para você e falar assim, eu preciso explicar melhor. Ou senão fala, pastor, não entendi. Nós precisamos entender. Quando nós entendemos, nós desfrutamos. Amém? Então, primeiro, membresia. Segundo nível, amizade. Aprender a compartilhar. Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros o que tinham. Amizade. Aprender a compartilhar. Veja bem. Aqui, a igreja, nós precisamos aprender a compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar muitas vezes o nosso carro. De repente você pode dar carona para alguma pessoa e você não o faz. Compartilhar então a sua Bíblia na hora da leitura. Compartilhar então, sabe, muitas vezes a mesa. Nós precisamos aprender a compartilhar, porque família compartilha. O que tem na minha geladeira de casa não é só para mim ou só para a pastora. É para mim, para a pastora e para os meus filhos. Amém ou não amém? Família compartilha. E nós olhamos, nós somos uma igreja muito social, graças a Deus, nós não temos assim problema com pessoas que passam por necessidades aqui. Porque quando chega uma pessoa com necessidades e dificuldades, a igreja já se reúne, o pessoal já faz um movimento e nós já montamos casa, nós já fizemos já de tudo, já, irmãos, para as pessoas aqui. Nós já mobiliou casa inteira. Já demos já roupa, já fizemos já de tudo já. Então isso é muito bom. Isso é o quê? Compartilhar. Isso é repartir. Olha para o seu irmão e diga, isso é família. Diga para ele, isso é igreja. Compartilhar o quê? As amizades que podem desenvolver compartilhando. Vamos lá. As nossas experiências. Está acompanhando aí? Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As nossas experiências. O que você sabe fazer de melhor, ajude outra pessoa a fazer.
Você sabe fazer aquilo que você sabe. Ajude, compartilhe, seja na palavra, seja então na culinária, seja então, sabe, na administração. Imagine se cada um de nós aqui pegarmos aquilo que nós fazemos de melhor. Os nossos músicos, por exemplo, você imagina pegar e ensinar outras pessoas? O grande desafio da igreja está aqui, ó. A transição de idade. Eu tenho conversado com alguns pastores mais antigos e eles dizem que o grande problema da igreja é a transição. Porque de repente aqui pega um músico que está aqui e ele não quer largar o instrumento dele por nada. Aí vai chegando gente novo. Aí vai chegando a garotada e ele não quer largar. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E ele não ensina, ele não passa, ele não serve, ele não faz nada para outro. Isso é um perigo. Você precisa aprender a compartilhar. Compartilhar os seus dons. Compartilhar, então, aquilo que você sabe, as suas experiências. Compartilhar o quê? As nossas casas. 1 Pedro 4,9. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Eu e a pastora, nós vamos para uma conferência agora, para pastores aqui em São José dos Campos, em novembro, dia 13, 14 e 15, nós vamos lá, eu e ela. Nós vamos participar dessa conferência. E lá tem assim um ícone, né? Hotel tal, hotel tal, hotel tal e Casa dos Irmãos. Casa dos Irmãos, Casa dos Irmãos. Aí o pessoal da rede colocou lá e disseram assim, ó, quem não tem condições de ficar no hotel, é só deixar o nome aqui que nós vamos arrumar uma estalagem na casa de um dos nossos irmãos para o casal de pastores, ou para o pastor, ou para a pastora que for, tal. Eu fiquei assim, será que a nossa igreja está preparada para isso? Se eu falar hoje assim, ó, vai vir 30 pessoas, 30 missionários para a cidade. Vai vir 30 missionários para a cidade. Para a gente fazer um trabalho missionário. E eu preciso de 15 casas para guardar, para colocar 2 cada um. Será que nós temos 15 mãos levantadas para falar assim, pastor, aqui minha casa? Isso é sério ou não é sério, irmãos? O que eu estou falando para vocês é sério ou não é sério? Você percebe que nós precisamos ir mais longe do que nós estamos vivendo? Nós estamos muito rasos, irmãos. Nós temos que nos aprofundar na graça de Deus. Porque se Deus nos deu é para nós repartirmos, irmãos. Até nós, na nossa casa, nós temos dificuldade para repartir a nossa casa. Estou sendo sincero, eu estou em crescimento. Eu estou em formação, eu sou um pastor em formação. Em alta constância, mudança. A hora que está mudando, muda de novo. É assim. Nós precisamos mudar a nossa mente. Compartilhar. Gente, ninguém pode montar no meu carro. Deus deu para quê? Eu não chamo ninguém na minha casa, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém na minha casa. Mas para que Deus te deu a casa? Para quê? Tem prosperidade, mas não faz um jantar para chamar ninguém? Olha para o seu irmão e diga assim, eu creio. Vou falar que nem o pastor Arão fala. Fala assim para o seu irmão, eu creio que até o final desse ano eu vou almoçar ou jantar na sua casa. Amém ou não amém? Irmãos, isso é o quê? Isso é unidade. É verdade ou não é? Compartilhar nossos problemas. Ajudem uns aos outros. Gálatas 6:2. Ajudem uns aos outros. É aquela história, né? O cara está lá ferrado. Ele que se lasque. Meu problema é meu problema, o seu problema é o seu problema, e você fica para aí, eu vou para lá. Eu estou bem, você está mal, se ferrou. Tem gente que está dessa forma hoje. Uma família para pertencer se preocupa com as necessidades uns dos outros. Olha para o seu irmão e diga assim, eu vou me preocupar com você. Mas eu quero desafiar você de olhar para outra pessoa, se não for seu marido, sua mulher, outra pessoa, fala, eu vou me preocupar com você. Olhe para cá, preste atenção aqui no que eu vou falar para você. O Espírito Santo de Deus, ele mandou falar isso agora para vocês. Eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou falar. Você se preocupa comigo? Você se preocupa com a minha família? Qual a preocupação que você, como ovelha, tem por mim, como seu pastor?
Você imagina se eu cair? Você imagina se a minha família então for destruída? Deus me livre disso. Em nome de Jesus, que jamais isso vai acontecer. Você tem se preocupado conosco? Você se preocupa com os nossos filhos? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós nos preocupamos com todos, mas muitas vezes as pessoas olham para os pastores e o que elas querem? Elas querem criticar. Elas querem falar. Elas querem fazer. Elas querem. É triste, mas isso não é uma família. Nós nos casamos, e quando nós nos casamos, é todo mundo muito bonitinho. O marido é tudo cheio de gominho, a mulher é tudo cheio de, tudo empinadinha. O tempo vai passando, as dobras vão chegando, as coisas vão caindo, os cabelos vão branqueando ou raleando, mas o amor, ele sempre permanece. Ele não troca aquele ou não troca aquela, ele não faz aquele ou não faz aquela, porque é uma família. E essa família, ele não está ali por acaso, ele está ali para pertencer àquele lugar. E ele vai até o fim naquele lugar. Assim também tem que ser a nossa igreja. Vai ter dia que você vai chegar aqui, irmãos, que isso aqui vai estar anjo voando. Tem anjo voando e a Luana. Mas vai ter dia que vai ser cajado. Vai ter dia que vai estar, entendeu? São dispensações e movimentos que a igreja passa. Isso é igreja, irmãos. Vai ter dia que o culto vai ser mais tradicional, porque vai ser um culto de ensino como esse que eu estou fazendo, como essa campanha que nós estamos fazendo. Eu não prego assim, vocês sabem que eu não prego assim. Mas eu preciso ensinar a igreja. Eu preciso ensinar a igreja. Então nós precisamos entender que há fases, e essas fases nós não podemos nos movimentar e sair fora do barco. Quem pula do barco, irmãos, vão perder aquilo que Deus tem para a vida dele. Estejamos então, ou com os problemas, cada problema que passar, irmãos, nós vamos passar juntos. Olha para o seu irmão e diga assim: os nossos problemas passaremos juntos, porque nós somos uma família a pertencer. Dá uma salva de palmas ao Senhor bem forte. O mundo lá fora como que está? O mundo lá fora está assim. Se você tem dinheiro, eles te querem. Se você pode pagar uma cerveja ou pode pagar então um uísque, eles te querem. Se você pode então pagar uma rodada ou um jantar, eles te querem. Mas quando você está ferrado, eles te abandonam. Enquanto você tem o que tem, eles querem estar junto com você, mas a hora que você não tem nada para oferecer, eles não querem estar perto de você. Mas a igreja do Senhor tem que ser diferente. Nós temos que estar em todos os momentos, conforme Provérbios 17:17 diz assim, ó: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu vou te amar em todos os momentos. Fala para ele com mais força, assim, com carinho nos seus olhos, assim, sabe, com esse amor. Eu creio que uma unção nova está sendo derramada sobre a nossa igreja nessa manhã, irmãos. Eu creio nisso. Nós seremos uma igreja, irmãos, uma igreja que as pessoas vão olhar e falar assim: eu quero ser daquela igreja. É um povo unido, é um povo carinhoso, é um povo especial, que ama um ao outro. Agora aquele negócio de gente dentro da igreja, um metendo o pau na vida do outro, um mete o pau na vida do outro, e está sentado numa roda e mete o pau na vida do outro. Nós precisamos acabar disso. Isso é o seguinte: irmãos, pessoas realizadas não têm tempo de ficar conversando da vida dos outros. Pessoas realizadas, ela é realizada e ela é feliz. E ela só está preparada, está programada para fazer as pessoas felizes ao lado dela. Nível 3, mutualidade, fazer a minha parte. Diga assim: eu preciso fazer a minha parte. Romanos 12:10 diz assim: sejam dedicados uns com os outros, como uma família afetuosa, aprimorem-se e demonstrem respeito uns para com os outros. Ei, olhe para cá, não espere, faça você. Pastor, eu vou fazer assim, ó, se eles me amar, eu vou amar. Se eles me amar, eu vou amar. Se eles me respeitar, eu vou respeitar. Não,
respeite, ame, que vai voltar para a sua vida. Eu nunca vi alguém plantar e não colher. E a ordem de Deus, primeiro planta, depois colhe. Não é colhe para depois planta. Mutualidade, faça você primeiro. Olha para o seu irmão e diga assim, vamos na frente. Você tem a oportunidade hoje, ó, você está vindo aqui no culto de manhã, o pessoal vai vir no culto da noite, você tem a oportunidade de já sair na frente, primeiro do que eles, agora fazer o bem já, daqui para frente já fazer. Quem sabe você surpreende algum irmão hoje, liga para ele e fala assim, vem almoçar aqui em casa aqui? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Todo dia sobra comida na sua mesa que dá para uma ou duas pessoas almoçar ou jantar junto com você. Sobra ou não sobra? E por que nós muitas vezes não chamamos? Ou por que muitas vezes nós só queremos junto conosco pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que nós? Da panelinha que nós temos. Queima, Senhor, em nome de Jesus. É ou não é? Chamemos então aqueles que não podem. Quando nós chamamos alguém que pode fazer isso por nós também, nós estamos querendo algo em troca. Mas quando nós fazemos para alguém que nós sabemos que ele não pode fazer, isso nós estamos fazendo para agradar ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar o nosso conceito de ser cristão. Ser cristão não é só falar em línguas. Ser cristão não é só estar aqui dentro da igreja. Ser cristão é ser uma família. E ser uma família direcionada, diferenciada, onde amamos e honramos e respeitamos e ajudamos uns aos outros. Isso é ser uma família e ser cristão. Então, nível 3, mutualidade. Nível 4. Não, Mateus 25:40. Volta lá um aí. Mateus 25:40. Isso. Diz assim, o que vocês fizerem a algum dos meus pequeninos ou menores irmãos, a mim também o fizeram. Dr. Alderi, meu professor de teologia, quando eu fiz então o seminário, ele dizia o seguinte, quando eu jejuo, e se eu pegar aquela comida e não der para outra pessoa, eu não estou fazendo jejum. O jejum verdadeiro é quando eu pego aquilo que era para mim e dou para outra pessoa. Doutor Alderi é meio, né? Todas as verdades são paralelas, mas eu acredito nisso também. Que nós precisamos fazer, nós precisamos ajudar. E quando nós servimos um copo d'água, quando nós damos então uma comida, quando alguém passa na rua de casa, pedindo então alguma coisa, você vai lá e faz o seu melhor, não dá fubá ou sal, porque ninguém vive de fubá e sal. Não é nem periquito nem vaca. Porque tem gente que pensa, né, que o ser humano é periquito, porque periquito come fubá. Você vai lá um mingauzinho de fubá e dê alguma coisa certa para as pessoas. Quando alguém te pedir, irmãos, dê o que você pode dar. O que eles podem fazer? Dê um macarrão. Não tão barato. Quarto, amor. Amar os que creem como famílias. Romanos 12:10 diz assim, sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se e demonstrem respeito uns para com os outros. O amor. A família precisa ter amor, eu preciso amar, vocês precisam amar, nós precisamos nos amar. Todas as pessoas, uns aos outros. E quinto nível, que esse é o mais alto, talvez o mais difícil para nós alcançarmos, paternidade, decidir ser filho da casa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para você fazer parte dessa família da fé, você precisa decidir ser filho dessa casa. E existem duas formas de serem filhos. A primeira forma é ser batizado. A segunda forma é ser então agregado, que foi batizado em outro lugar e chegaram então como membros, mas se tornarem filhos. E quando você se torna filhos, você então forma então essa família. E assim nós vamos caminhar. Tem pessoas que querem, mas não querem ser filhos. Porque os pais muitas vezes cobram. Porque os pais muitas vezes exortam. Porque os pais muitas vezes direcionam. E muitos filhos empinam o nariz.
Você quer ver alguém se está tendo uma maturidade sobre a sua vida? Confronte ela. E a hora que você confronta ela, ela vai fazer que nem o ouriço, sabe? Se ela for do mal, ela vai fazer que nem o ouriço. Ó. Já vai te encher de ferrão. Já viu o ouriço? Você já viu o ouriço? Quem conhece o ouriço aqui? Deixa eu ver. Eu estou falando em outras línguas. Ah, tem bastante gente que conhece o ouriço. É um bicho que é cheio de espinho. Se você cutucar ele, ele solta tudo assim. E pega nas pessoas. Tem gente que é assim. Você cutucou ele... Você falou alguma coisa, ele já te vem já com direito. Isso não é filho, irmãos. Filho assim, você tem que botar dentro da sala e ó. É ou não é? Agora, filho é aquele que o pai olha. Meu filho, você está no caminho errado. Vem cá, filho. Ajeita aqui nesse caminho. É esse caminho que Deus tem para você. Tá bom, pai, tudo bem. Eu concordo com o senhor. A voz da experiência é a que vai falar mais alto. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o senhor está falando por experiência que o senhor tem. E assim a gente vamos avançando. Essa é a voz de Deus para a nossa vida. Esse altar sempre vai sair palavras de bênção para a sua vida. Nesse altar sempre vai sair palavras de vitória para direcionar você, a sua casa e a sua família. Mas para você ser abençoado, você precisa decidir ser filho. Você não pode ser apenas um estrangeiro nessa terra. O estrangeiro não pega toda a colheita. O estrangeiro pega só um momento da colheita. Agora os filhos não. Os filhos ficam até o fim. Ministério de louvor. Para nós encerrarmos aqui, eu quero Atos 2, 41. Diz assim. Se você quiser acompanhar no telão, vai passar no telão. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros os que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com os outros, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo das pessoas que iam sendo salvas. Aleluia! Se coloque de pé. Eu termino com a frase que eu comecei. Deus, Ele criou duas instituições: família e igreja. A família nós vamos defender de unhas e dentes. Aonde o homem é o homem, aonde a mulher é a mulher, aonde os princípios e os valores vão ser então preservados sobre a nossa esfera. Só que isso nós só vamos conseguir dentro da casa do Senhor, recebendo palavras e direções. Porque o que a mídia está fazendo é contagiar e trazer mensagens subliminares para arrancar tudo isso do coração e da vida das pessoas e fazer com que elas entendam diferente. A igreja é a esperança do mundo. Diga assim comigo: a igreja é a esperança do mundo. Eu creio, não é a Bíblia, não ouvi ninguém falar sobre isso, mas eu creio que vai chegar um tempo que as pessoas vão gritar por estar na casa do Senhor. Elas não vão conseguir mais ficar lá fora. Elas vão querer vir, porque lá fora tem tantos problemas, tanta falsidade, tantas situações erradas, que elas vão dizerem assim: não, eu quero ir, eu quero estar na casa do Senhor. Feche os seus olhos. Uma família para pertencer. Eu quero te perguntar para você, com seus olhos fechados ainda: você quer fazer parte dessa família?
Pastor, eu já faço parte dessa família. Amém. Você que ainda não faz, você quer fazer parte dessa família? Dia 19 nós temos o batismo. Último dia dessa campanha, nós teremos o batismo. Teremos então a recepção de novos membros. E nós temos uma missão: fazer a obra nessa cidade. Pastor, eu já sou filho dessa casa. Renove os seus votos. Talvez você pode estar magoado, chateado com alguma situação ou circunstância sobre a sua vida. Deus, Ele quer te chamar nessa manhã e dizer assim: há um tempo novo para a sua vida e para a sua história.